O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo de testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a estes vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós, que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis, então, nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, todas as quintas-feiras nesse santuário é dia de adoração. Nos colocamos desde a quarta-feira na missa das 5 horas, na presença dele. É uma experiência muitíssimo gratificante. A nossa rádio, a sua emissora, transmite a noite inteira, ao vivo, no silêncio desse santuário. As orações, as preces. Como é bonito ver as pessoas do sítio que vêm, chegam nos seus horários para adorar a Jesus. Digo-lhes que, na verdade, é disso que nós precisamos. Um povo em oração. Um povo formado pelo Espírito e que sente prazer de orar, adorar e servir ao Senhor no serviço à comunidade, aos mais pobres e a todo aquele que precisa de nosso carinho, de nossa atenção. Já estamos quase que concluindo a 4ª semana da Quaresma. Quero perguntar a você, como tem sido a sua caminhada quaresmal? Quais os exercícios que você tem praticado? Não deixe passar em vão esse tempo. A penitência disciplina o corpo
e nos faz conhecer a vontade de Deus. A oração eleva a alma e fortalece o corpo. A oração é algo indispensável à vida humana. Bem que o dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, a flor do Carmelo de Lisieux. A oração, dizia ela, é um simples olhar para o céu. É um desejo da alma, é um impulso do coração. Você tem orado? Você tem tido tempo para estar a sós com o Senhor, no seu quarto, na varanda do seu apartamento, à sombra de uma árvore ou em qualquer lugar onde você possa, em silêncio, sentir o perfume dessa presença divina? Quando nós o procuramos, nós o encontramos e tudo se ilumina. Nosso coração se povoa da paz que só Ele pode nos dar. A oração, o jejum, a penitência nos levam a uma atitude de conversão permanente, isto é, de mudança de nosso comportamento para ajustar-nos e sermos como Deus quer e não como somos. As leituras nos ajudam a continuar essa caminhada. Na primeira leitura que encontramos, como sempre, a rebeldia do povo eleito. A infidelidade a Deus. A idolatria. E nós vivemos num mundo e num tempo onde a idolatria alcança patamares nunca antes vistos. A idolatria do poder, a idolatria do sexo, não observam? A idolatria do dinheiro. Os ídolos de hoje são como os de ontem. Conduzem o povo ao vazio, ao nada, à perdição. Deus chama Moisés e reclama das atitudes do seu povo. Esse povo tem a cabeça dura, diz o Senhor. Imaginem que o povo fez um bezerro de ouro e pôs-se a adorar aquele bezerro. No lugar de adorar o único Senhor, aquele que havia tirado a sua gente do Egito com mão poderosa, fazendo prodígios e milagres em favor de sua gente. Aparece aí a figura de Moisés, que intercede. É uma imagem prefigurativa do sacerdócio de Jesus. Aquele que, sendo Deus igual ao Pai, mas sendo homem igual a nós, intercede junto ao Pai em favor de seus irmãos. Moisés pede que o Senhor tenha misericórdia, não leve em conta as maldades, os pecados de sua gente. E por causa da oração de Moisés, o Senhor se compadece de seu povo e perdoa o seu pecado. Poder da oração. Por isso, nós rezamos no Salmo responsorial: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Lembrai-vos de nós, Senhor, nesse tempo de pandemia. Lembrai-vos de vosso povo sofrido, humilhado, tal qual o vosso povo no Antigo Testamento. Libertai-nos, vinde nosso auxílio. Mostrai-nos a vossa face poderosa e livrai-nos dessa pandemia. No Evangelho, Jesus trava mais um diálogo áspero com os judeus. Os judeus não o aceitam, porque ele diz que vem do Pai. Eu vi o Pai, e ninguém vê a face do Pai, senão o Filho, ou a quem o Filho queira revelar. Imagine essa linguagem
como provocava reação odiosa no mundo religioso. Eu não preciso do testemunho dos homens. O Pai testemunha a meu favor, através das obras que eu realizo. Ora, as Escrituras diziam que o Messias viria através de sinais, de prodígios, milagres. Por isso Jesus diz, as obras que eu realizo são o testemunho de que eu venho do Pai. Eu curei os leprosos, eu abri os olhos dos cegos, eu prego a palavra aos pobres, eu ressuscito os mortos. Vocês não entendem que esses são os sinais do reino? Aí eles ficam mais furiosos. Se levantam contra Jesus. Queridos irmãos, mas Jesus fala agora aos discípulos. Exprime o seu desejo de que haja uma conversão. Eu vos digo isso para que acrediteis em mim, e em acreditando tenhais a vida eterna. Guarde essa palavra. O Evangelho é uma proposta de salvação para você. É palavra de vida para todos nós. Aproximemo-nos de Jesus. Aproximemo-nos dele apaixonadamente. E nesse tempo de tanto sofrimento, sejamos capazes de dizer, movidos pela fé, piedade, Senhor, piedade de nós e do mundo inteiro. Eu penso que se toda a humanidade parasse por um instante, e a humanidade se dobrasse e erguesse ao céu um clamor, piedade, Senhor, libertai-nos dessa pandemia, esse flagelo desapareceria. Mas o que vemos é o contrário. É o materialismo ateu sendo imposto como regra. É a idolatria dos ídolos de hoje. O que vemos é o deboche ao nome do Senhor. O que vemos é o preconceito quanto a tudo que é religião. Sociedade má e perversa, como disse Jesus. Adúltera, escrava de si mesmo, que nem no sofrimento é incapaz de perceber pelos sinais o que Deus está nos falando. Convertei-vos, arrependei-vos, voltai para mim e eu vos libertarei. É palavra dele. E porque cremos, estamos nós a resistir, a pedir que o povo continue orando, se organizando, sendo disciplinado, fazendo sua parte, higienizando bem as mãos, usando máscaras, educando-se, para que, unidos assim, possamos vencer esse maldito vírus. Para terminar, quando eu lhes digo que o materialismo ateu se espalha por todos os meios, me parece absurdo que no lockdown que muitos estados do Brasil estão impondo corretamente, é necessário tomar medidas drásticas, mas considerar que lojas de automóvel, concessionárias, casas de material de construção, jogos esportivos são essenciais, bens essenciais, e que as igrejas devem estar fechadas, é muita hipocrisia. Muita hipocrisia, fruto de um materialismo ateu, que graça permeia toda a sociedade e que às vezes está tão perto de nós. Nunca foi tão necessário rezar como nos dias de hoje. Que as igrejas continuassem abertas, mantendo o distanciamento, celebrando para grupos reduzidos, como assim foi proposto pelos protocolos, mas fechar as igrejas é absurdo. Aliás, ninguém tem esse poder. Nem o presidente da República, nem governadores, nem o Supremo Tribunal. Ninguém no mundo tem o poder de impedir que o povo busque a Deus.
Ninguém. Não podemos reconhecer a autoridade acima do Senhor. Buscai o Senhor e o achareis. Precisamos rezar mais e muito mais. Clamar a misericórdia de Deus, mantendo-nos no distanciamento, com todas as medidas de proteção, mas celebrando para o povo, mesmo que seja para números reduzidos, para que todos, por Ele, alcancem o que mais desejamos: a cura de nossos males físicos, psíquicos e espirituais, a cura e a libertação desse maldito vírus. Deus nos mantenha firmes na fé, alegres na esperada esperança do que há de vir. A vitória sobre o coronavírus, pela ciência e pela fé. Amém.